5 coisas que vão acontecer com você quando decidir ir embora do Brasil. E não necessariamente embora pra sempre, porque a gente nunca sabe o futuro de amanhã. Você pode ir embora por uma semana, você pode ir embora por um mês, você pode ir embora por um ano ou por vários anos. Eu já não moro no Brasil há mais de 6 anos. Eu amo viajar e já visitei vários países, porém eu morei em alguns deles. E a jornada foi mais ou menos assim. Eu me mudei do Brasil pro Canadá, do Canadá pra Austrália, da Austrália pro Sudeste Asiático, mais precisamente a Tailândia. Depois eu voltei pra Austrália de novo. Da Austrália, eu me mudei para a Inglaterra, Londres. De Londres, eu me mudei para a Itália. Da Itália, eu me mudei para Edimburgo, na Escócia. Da Escócia, eu me mudei para os Estados Unidos, em Nova York. E de Nova York, eu decidi voltar para a Escócia. E essas 5 fases que eu vou te apresentar nesse vídeo aconteceram todas as vezes. É inevitável. Toda pessoa que um dia toma a decisão de um dia sair de casa vai passar por essas fases. Não necessariamente nessa ordem e não necessariamente você vai ficar nessa fase pelo mesmo tempo que algumas pessoas. E nesse vídeo eu vou te apresentar essas fases e também o que você vai fazer quando essa fase chegar. Primeira fase é a lua de mel. É aquele momento antes de embarcar que você tá idealizando que a sua vida vai com certeza melhorar no momento que você entrar naquele avião e aterrissar e tudo vai ser diferente. Você tem falsas esperanças que vai conseguir consertar absolutamente tudo com essa mudança. E nessa fase da lua de mel, absolutamente tudo é incrível. Desde a cor do chão ao céu. Por exemplo, quando eu fui para Nova York e um amigo meu foi me visitar, ele ficou completamente apaixonado pelo asfalto de Nova York. Ele ficava falando que brilhava. E algo similar aconteceu quando eu fui para a Austrália e comecei a idealizar aquele meu novo estilo de vida naquele fuso horário do outro lado do mundo. Fase muito gostosa de ficar, você pensa super positivamente, porque aquela com certeza foi a decisão certa. Então aproveita essa fase, porque de todas essas que eu vou te apresentar nesse vídeo, essa é a mais gostosa, mas infelizmente é a que menos dura. Então quando ela chegar pra você, tenha certeza que ela é genuína. Realmente ame a sensação de segurança que você tá sentindo, realmente ame esse novo início, realmente ame essa nova versão que você vai se tornar. Porém, depois que essa fase acaba, da lua de mel, que o nome é muito autoexplicativo, você fica completamente apaixonada por tudo, vem a segunda fase. A segunda fase se chama choque cultural. É aqui que o filho chora e a mãe não vê. Você vai se sentir até um tanto quanto, perdoa a palavra, mas idiota. Essa, sem dúvida, pra mim, é a fase mais difícil. É interessante como a gente vai do auge da felicidade ao fim do poço, literalmente. É aqui que você vai ver os problemas como eles são. É aqui que você vai ver o país como ele realmente é. Eu quero que esse vídeo seja de lembrete pra você entender que isso vai passar. Não é permanente. Você não vai ter dificuldade com a língua para sempre, você não vai ter dificuldade de lidar com a burocracia do país para sempre, você não vai ter dificuldade de fazer amigos para sempre, você não vai ter dificuldade de se adaptar para sempre. O que eu quero dizer com isso? Quando você sai do local que você nasceu, cresceu, viveu a vida toda, e mesmo assim você não entende o sistema da vida adulta completamente, imagina em um outro país na qual você tem que começar literalmente do zero, seja por um mês, ou seja por 3 meses, seja por 6 meses, ou seja por um ano. Você vai ter que contratar uma operadora de celular, você vai ter que abrir potencialmente uma conta no banco, você vai ter que alugar algum local ou conseguir uma forma econômica de acomodação. Você está reconstruindo, ou em outras palavras, recomeçando a sua vida em um outro país na qual potencialmente você não tem o domínio do idioma. Isso é um baita de um desafio. Pensa só comigo, depois que passou dessa fase da lua de mel, você tá entendendo que você tá embarcando num avião com os pertences que você considera as coisas mais importantes que hoje você tem, para aterrissar num país na qual você não conhece nada e absolutamente ninguém. E mesmo que você já conheça alguém nesse local, você vai estar recomeçando do zero. Aquela pessoa já pode estar alguns meses ou alguns anos nesse local. E é muito importante também que você não se compare com a pessoa que está aqui e já passou pelas fases que você está passando também. Comum e até clichê nós brasileiros, quando vamos imigrar ou fazer tentativa de imigração ou viver uma experiência fora ao longo prazo, se juntar a comunidades brasileiras que estão morando naquela cidade. Por exemplo, quando eu morei em Toronto, eu procurei sim a comunidade brasileira que mora em Toronto. Quando eu morei em Sydney, na Austrália, eu fiz a mesma coisa. E o que eu percebi é que dentro dessas comunidades, não necessariamente somente de brasileiros, a gente tende a se comparar com a vida de imigrantes ou pessoas que moram lá há mais tempo que a gente. Porém, todos nós, a gente passa pelo degrauzinho que eu chamo da vida fora do Brasil. O que você precisa fazer nessa fase, por mais clichê que pareça, é ter paciência, porém não ficar estagnado no mesmo local. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu vou usar essa analogia que eu gosto muito. Vamos supor que você tá morando numa casa. Essa casa não é a casa que você sonhou em morar quando você saísse do Brasil, certo? Essa casa é a casa que hoje você pode pagar.
Porém, essa casa, ela tem uns mofos na parede, ela não tem uma cama muito confortável, dormir nela dói um pouco as suas costas e ela tá longe de ser uma casa na qual que você mora e fala assim, eu tenho muito orgulho de morar nessa casa. Porém, ela é uma casa que te deixa muito confortável, porque ao mesmo tempo que, essa cama dá um pouco de dor nas costas, é ainda suportável. O mofo nem te incomoda tanto assim, e aí você acaba ficando nessa casa por muito tempo, porque você não acha que consegue algo melhor. A gente chama isso de estagnação. É basicamente aquela pessoa que quer mudar de vida, tem ambição, tem sonho, quer algo melhor, porém tá no conforto do seu lar até fora do Brasil. Sim, morar fora do Brasil, sem dúvida alguma, faz com que a gente saia da zona de conforto, mas essa zona de conforto, ela não dura muito. Aí você pode falar assim pra mim, então, Paty, você tá querendo dizer que constantemente eu tenho que ficar saindo da minha zona de conforto? Sim, só que parece que sair da zona de conforto, na cabeça de muitas pessoas, é fazer algo extraordinário, pegar um avião pro outro lado do mundo. Não, sair da sua zona de conforto, hoje mesmo pode tentar fazer algo diferente que você não fez ontem. Uma novidade pra você, praticar inglês, por exemplo. Se não faz parte da sua rotina ainda, se não é um hábito que você está querendo adquirir, estudar inglês hoje é você sair da sua zona de conforto. E eu recomendo muito que você adote esse estilo de vida até quando você sair do Brasil. O que fazer para sair dessa segunda fase é literalmente sair da sua zona de conforto. É você se dedicar mais a aprender o idioma nesse país para que então você consiga ter um emprego melhor potencialmente. É você sair da sua zona de conforto e fazer novos amigos, já que os seus amigos, a saudade que você está sentindo de casa está muito relevante à sua família e seus amigos. É você sair da sua zona de conforto também para aprender como o sistema funciona. O sistema de governo daquele país, como pagar imposto naquele país. É você sair da sua zona de conforto para melhorar de vida. Fase número 3. Essa fase, ela vem junto com a fase número 2, na maioria das vezes, e te deixa realmente no fundo do poço, porque requer muita maturidade emocional, porque requer muita paciência, porque requer muito de você mesmo. Pensa só, você tá literalmente aprendendo do zero, você é um bebê nesse novo país que você decidiu ir. Você é literalmente uma criança. Olha só, eu ouvi isso uma vez e faz muito sentido. No Brasil, nós somos considerados adultos com 16 anos. Com 16 anos, algumas vezes a gente já tem que sair do imposto de renda dos nossos pais, nós já somos obrigados a votar, nós já podemos dirigir, nós temos um novo acesso ao nível de coisas que a gente não tinha antes, certo? Se com 18 anos é o seu primeiro ano de adulto, ou seja, se você tem 24 anos e você faz os cálculos, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, são 7 anos que você tem da sua vida adulta. Ou seja, você é um bebê adulto. E eu não tô falando isso pra minimizar como algumas pessoas agem de forma imatura. Eu só tô querendo te falar isso porque você precisa ter paciência com você mesmo. Imagina você ser um bebê adulto de 7 anos em um novo país da qual você não conhece absolutamente nada. É muito mais desafiador. Sua tomada de decisão vai fazer com que você precise agir de forma muito madura, porque é você por você. Mesmo se você for com seu parceiro, com seu namorado ou com sua amiga, tudo é algo muito novo. E por isso que é desafiador. E é por isso que eu falo com certeza absoluta que você vai sentir falta do colo da sua mãe, do colo do seu pai, do conforto do seu lar, vontade de correr para casa e vai começar a se questionar do porquê que eu fiz isso. Quando você chegar nessa fase, duas coisas são muito, muito importantes. Uma é você constantemente se lembrar dos seus motivos. Quando eu me mudei para Nova York, eu ficava me perguntando, será que me mudar para Nova York foi a decisão certa? Será que os Estados Unidos realmente foi a decisão certa? Por que eu me mudei para os Estados Unidos? E isso aconteceu em todos os outros países que eu também já morei. Eu passei por essa fase. E algo que eu aprendi recentemente é que é muito importante você fazer uma lista de prós e contras. Antes eu estava morando na Escócia, aí eu me mudei para os Estados Unidos. Aí eu escrevi os prós e contras dessas duas cidades, desses dois países, porque quanto mais eu viajo, quanto mais eu imigro e moro em diferentes países, mais eu entendo que nenhum lugar é perfeito. E alguns locais têm mais vantagens e outros mais desvantagens. E quando eu comecei a escrever essa lista, eu percebi que eu tinha feito não digo um erro, porém eu tinha me precipitado em me mudar para os Estados Unidos, porque hoje faz muito mais sentido para mim morar na Escócia, morar em Edimburgo. E em momentos que eu tive que usar essa lista, eu percebi que fazia muito sentido estar morando na Austrália comparado ao Brasil naquela época que eu decidi me mudar para a Austrália. E a mesma coisa quando eu decidi morar no Canadá. Faz muito mais sentido morar no Canadá naquela época do que morar no Brasil. Então eu sempre comparo as duas listas de contra e vejo qual que tem mais contra. Essa é a quarta fase e a gente tem uma participação especial desse cachorro lindo que eu tô cuidando agora. É a fase da solidão. Você vai sentir
muito sozinha. Não só porque as pessoas que você conheceu pela maior parte da sua vida não estão mais com você, mas também essa fase, ela vem quando você tá se adaptando a esse país e até mesmo os amigos que antes você fez na fase da lua de mel não vão mais fazer sentido. E aí você percebe que precisa fazer novos amigos e você se depara com a dificuldade que é fazer novos amigos em um novo país. Essa fase da adaptação e da solidão, você sente uma hora que elas estão melhorando, daí depois elas não melhoram mais, daí depois vai dar tudo errado de novo, daí depois começa a dar tudo certo de novo. E isso é muito normal, porque a gente pensa que quando a gente vai mudar para um novo país, vai chegar um momento que você só senta no sofá, fica, ai, nossa, tá tudo perfeito, eu amo minha vida, eu sou muito feliz. E vamos ter dias assim, com certeza que você vai estar extremamente grata por ter tido a coragem de ter se mudado de país. Porém, essa não é a realidade da vida adulta. E isso não é a realidade da vida adulta no Brasil e em nenhum outro país. E você tem que navegar a sua vida adulta sem um apoio emocional que você sempre teve dos seus pais, dos seus amigos, da sua cidade natal. Ou se você nunca teve apoio emocional, pelo menos naquela época você achava que você tinha. Aí você sente que não pertence ao local que você tá, você se sente triste, fica até olhando o voo. E pra você parar de se sentir assim, eu vou deixar aqui embaixo o vídeo que eu fiz sobre a solidão, pra você nunca mais se sentir sozinha. É muito importante que você vá assistir. Mas nessa fase é importante você se lembrar o quão interessante é você estar exposta constantemente a pessoas que você nunca teria a chance de conhecer se não tivesse saído da sua cidade natal. Por exemplo, os meus melhores amigos hoje não são do mesmo estado do Brasil, não são necessariamente brasileiros, e eu nunca teria conhecido eles se eu não tivesse pegado aquele voo e se eu não tivesse pelo menos tentado viver uma experiência fora do Brasil. Eu também nunca teria aprendido um novo idioma e eu também não teria desenvolvido inúmeras habilidades e ter embarcado numa jornada de amor próprio. É preciso nessa fase que você volte a ver esse país como você estava vendo lá na lua de mel. Que incrível, posso conhecer pessoas de outras nacionalidades. Que incrível, tô exposta a diferentes culturas. Vai em um evento que tá acontecendo no seu bairro, na sua cidade, entra num grupo de Facebook, baixa o aplicativo do Meetup, usa o Bumble BFF. A quinta fase que você vai passar. Essa é aquela que você se pergunta, será que eu devo continuar nesse país ou não? Será que eu devo ir pra outro país? Será que eu devo voltar pra casa? É uma fase que eu chamo a fase do domínio, que você já superou todas as outras fases e você te coloca numa posição muito, muito boa. Na qual você gosta da sua realidade atual, você gosta da sua vida que você tem fora do Brasil, você olha pra trás e vê o quanto que você amadureceu, o quanto que você evoluiu, o quanto você achou que nunca ia chegar nessa quinta fase, inclusive. Porém, o que eu acho mais interessante dela é que você se mostrou ser tão capaz que você acha que consegue fazer de novo em outro país. E é essa fase que você vai ficar se questionando, será que realmente faz sentido eu ficar nesse país? Tá, não, mas agora eu já dominei o idioma, então eu posso usar o que eu aprendi aqui em outro local. Será que eu quero viajar ao mundo? Porque agora eu tô ganhando uma moeda mais forte que faz com que eu tenha outros tipos de possibilidade. Não, mas agora eu tenho um emprego melhor também, que eu posso estar aplicando para trabalhos em outros países. Será que eu fico aqui? Será que eu não fico aqui? E essa fase, ela é muito, muito boa e necessária. E é uma fase que, sim, demora para você alcançar. Algumas pessoas nunca nem chegam a essa fase. Porém, quando ela vem com uma ansiedade de eu não sei o que fazer. Mas aquela casa que eu usei como analogia é uma casa que você tem orgulho. Só que você talvez queira algo a mais, porque agora você sabe que consegue. É importante quando essa fase chegar, é que você se pergunte se daqui a 5 anos onde você gostaria de estar. E se o estilo de vida que você tem hoje condiz com a sua realidade e é possível ser alcançada nesse país. E se fizer sentido para você ficar, continuar, voltar pro Brasil, desse momento você vai ter um autoconhecimento de si própria tanto que a próxima decisão que você tomar, você vai ter muita segurança. E se for decisão errada, você também não tem medo de voltar. Eu voltei para a Escócia, depois de ter me mudado para os Estados Unidos. Parabéns por ter assistido esse vídeo até o final. Não se esquece de se inscrever no canal. E hoje eu até apareci aqui com o meu cabelo natural, que ele é cacheado.